não sei se nossos espectadores sabem, mas eu vou cometer uma pequena inconfidência aqui. Sempre que tem alguma coisa de economia que eu não entendo, a primeira pessoa para quem eu mando uma mensagem no WhatsApp é você. E você é sempre muito prestativo, sempre me ajuda a entender o que está acontecendo. E a gente está numa situação dessas. Então, de certa forma, aqui o WhatsApp é com muitas testemunhas que estão nos assistindo agora. E eu queria começar te fazendo, antes da gente entrar propriamente nas medidas que o Ministério da Fazenda está adotando, eu queria começar com uma pergunta misturada com observação, que é o seguinte: existe uma queixa, não formalizada, mas existe uma queixa no Banco Central de que nem o presidente Gabriel Galípolo tinha sido informado sobre as decisões do Ministério da Fazenda. Da mesma forma como a turma da comunicação no Palácio do Planalto, o ministro Sidônio está danado. Como assim vocês saem fazendo anúncio desse tipo, com esse tipo de impacto, e não me dá nem a oportunidade de trabalhar na comunicação disso? A questão do problema de comunicação é o governo Lula sendo atabalhoado como ele é. Mas eu queria começar com essa pergunta. Seria praxe o Banco Central ser informado? O Banco Central deve ser envolvido nesse tipo de conversa? Como é que funciona essa relação de um Banco Central independente com o Ministério da Fazenda, Samuel? Olha, em geral, tem que haver independência total na política monetária. Então, é muito ruim, e a gente viu nos últimos anos isso acontecer, é muito ruim o executivo emitir opiniões sobre a trajetória futura da taxa de juros. Isso gera ruído, isso é contraproducente, inclusive para os objetivos do executivo. Custou muito caro para o governo Lula toda aquela interferência do presidente Lula na condução da política monetária na primeira metade do terceiro mandato do presidente Lula. Agora, o IOF ele é um imposto regulatório. O IOF é um imposto que ele não é para arrecadar. Até arrecada, é importante nós termos arrecadação para o Tesouro Nacional, mas ele está associado à regulação dos movimentos ou de crédito, às vezes o crédito está tendo um comportamento excessivo ou muito baixo, e isso afeta a economia real, mas isso também afeta a política monetária. Também o câmbio afeta a política monetária e o Banco Central, em geral, que opera câmbio. As reservas estão lá no Banco Central, o Banco Central que coloca swap cambial, o Banco Central que não renova os swaps cambiais, o Banco Central que vende ou compra reservas. Então, você tem um IOF no câmbio, que é um imposto regulatório sobre movimentações de divisas para fora e para dentro do país. Quando o Banco Central é que opera câmbio e o câmbio está diretamente ligado e tem impactos diretos com a política monetária, eu entendo que pode haver alguma conversa, não afeta o mandato de independência funcional do Banco Central, porque a gente sabe que o Banco Central é independente operacionalmente. A independência do Banco Central tem um critério, um objetivo muito bem focado. Ele é independente para usar os instrumentos necessários para perseguir a meta de inflação, meta esta que não é decidida por ele, é decidida por um órgão onde o executivo tem maioria, que é o Conselho Monetário Nacional. Então, eu não vejo problemas em haver essa comunicação, conversa de um imposto regulatório ligado a uma área de atuação do Banco Central. Nas duas pontas, tanto o regulatório no que diz respeito a crédito, o Banco Central é responsável pela regulação prudencial dos bancos, e a câmbio, o Banco Central é responsável por carregar as reservas, por fazer as operações de câmbio, e a variação da cotação cambial afeta o mandato dele de inflação. Samuel, o que foi feito exatamente? O que a decisão do Ministério da Fazenda
afeta a vida da gente? O que aconteceu? E principalmente, você fez uma observação que eu compreendo conceitualmente, que é o IOF não é um imposto arrecadatório. O objetivo não é fazer dinheiro. Eu fiquei com a impressão de que o que o ministro Fernando Haddad está querendo é fazer dinheiro, é arrecadar dinheiro. Parece, né? Parece sim. Então, o que a gente tem? A gente, depois de muitos anos, né, todo um século XX não, mas, sei lá, desde que acabou o padrão ouro lá na Primeira Guerra Mundial, a gente viveu um longo período de controle cambial, que foi ficando cada vez mais estrito. O que é controle cambial? Dificuldade do capital sair e vir para cá. Então, a gente chegou no limite, lá nos anos 1980, 70, 80, que a conta de capital era totalmente fechada. Você tinha que ter uma autorização do Banco Central para tirar dinheiro do Brasil. Evidentemente, isso acabar, né? E aí você tinha que justificar, não, eu estou mandando dinheiro porque eu tenho um investimento estrangeiro que eu fiz no Brasil, deu um lucro, eu quero remeter lucro, eu tenho direito. Aí tinha algumas divisas para sair, o Banco Central fazia leilão, você entrava na fila. E, evidentemente, quando você tem a conta de capital fechada, começa a ter a cotação oficial, a cotação paralela, e aí quando você tem o câmbio paralelo, começa a ter muitas possibilidades de arbitragem, e essa é uma realidade que a gente conheceu, a gente viveu essa realidade até os anos 2000. No segundo mandato do Fernando Henrique, já no governo Sarney, começou uma série de medidas de liberalização do câmbio, então o câmbio era controlado, mas começou a ter um câmbio livre, cuja cotação, em geral, era um pouco mais valorizada do que o paralelo, mas era muito mais desvalorizada do que o oficial, e você foi liberalizando, ou seja, você foi aumentando o conjunto de operações que poderiam ser feitas naquele câmbio livre, até que quando você você flexibilizou o câmbio em 1999, a gente caminhou para o que a gente chama de conta de capital aberta. Você pode tirar dinheiro do Brasil, botar dinheiro do Brasil, as empresas, as pessoas físicas, livremente, sem pagar nenhum imposto, sem limitações. E fomos cada vez avançando nessa direção. Aí, em 2007, lembra, a gente tinha uma CPMF, que era um 0,38%, não me lembro exatamente a alíquota. A CPMF caiu em 2007, e aí, como contrapartida, o ministro Mantega introduziu um IOF em diversas operações, tanto de empréstimos de crédito, mas também o IOF câmbio, que tinha uma alíquota de 0,38% na mobilidade de capital. Quer botar capital para dentro, paga 0,38%, quer tirar capital, paga 0,38%, só não tinha essas alíquotas em coisas ligadas ao comércio internacional, exportação de bens e serviços, importação de bens e serviços e pagamentos de dividendos de investimentos estrangeiros aqui e recebimentos de dividendos aqui. Aí, a gente colocou, portanto, lá para compensar a perda da CPMF, o governo criou, o IOF sempre existiu, é um imposto que está na Constituição, a alíquota é decidida pelo governo por meio de um decreto do Executivo, como foi ontem, tem limitações da alíquota que são determinadas por uma lei ordinária, então o Congresso, se ele quiser mudar a alíquota máxima dos diversos IOFs, tanto para crédito quanto para em câmbio, o Congresso pode fazer por meio de uma lei ordinária. E a gente foi, quando a situação fiscal do país foi piorando, a gente foi aumentando esse IOF. Mas o IOF, no câmbio, ele estava ainda, para quase todas as operações, ele estava em 0,38.
Você tinha uma tarifa alta para gastos com cartão de crédito e tinha uma possibilidade de arbitragem, e é isso que o ministro enfatizou muito na entrevista, que era, você poderia abrir uma conta no exterior, pagar 1,1% de OF e aí fazer seus pagamentos por meio dos recursos nessa conta no exterior, e aí ninguém mais passou a usar cartão de crédito, que era 3,38, alguma coisa assim. Então, a justificativa do governo foi que a gente precisaria igualizar, então seria 3,50 para tudo. Mas o problema é que nesse tudo entrou uma coisa que não estava muito na conta, no radar. E esse tudo que não é gente viajando e fazendo turismo. São poupadores brasileiros que têm a sua riqueza em reais e que podem decidir investir no fundo de investimento, investir lá fora, e que todos esses movimentos pagavam 0,38. E na primeira lei, eles passaram a pagar 3,5. Então, multiplicou particularmente por 10. E note, é uma alíquota no estoque de riqueza. Não é que eu vou aplicar lá fora, vai gerar uma renda e dessa renda eu vou pagar um imposto. Não, eu tenho uma riqueza aqui no Brasil, eu quero transferir para fora do Brasil, eu pago um imposto para mover meu capital. É quase um imposto sobre a riqueza, cujo fato gerador é a movimentação. Quando era 0,38, ninguém notava. Bom, foi para 3,5 ontem, gerou já um movimento de câmbio. Após o mercado fechar, tem lá um mercado de outros lugares do mundo que você transaciona o real. Então, o mercado fechado já notou um movimento muito forte do real, e aí o governo teve que ir atrás. Nesse recuo, as alíquotas para investimentos fora, ou seja, pessoa física que quer investir fora do Brasil, vários motivos, inclusive uma possibilidade que é a pessoa física está com suspeita que o governo é ruim, ou que a qualidade da política econômica é ruim, isso vai gerar problemas lá na frente e quer se defender, quer tirar dinheiro do Brasil. Essa alíquota foi para 1,1, e a impressão e ela era, na maioria dos movimentos, de 0,38. Então, na minha avaliação, eu estou falando na minha avaliação porque os detalhes não estão todos muito esclarecidos, vai ser necessário que a Receita estabeleça uma norma para a gente saber exatamente como que vai funcionar, mas na minha percepção é o seguinte, Pedro. Antes da medida, se eu quisesse tirar dinheiro do Brasil para investir fora, pessoa física, eu pagava 0,38, agora eu vou pagar 1,1. Acho que foi isso que aconteceu, na prática. Aconteceu um monte de outras coisas, a gente pode até conversar sobre elas, mas o que pegou, e fez diferença, é isso. Um brasileiro pagava 0,38 para tirar dinheiro do Brasil e colocar em outro lugar, e agora ele vai pagar 1,1. Samuel, na sua avaliação, qual é a intenção por trás desse movimento do Ministério da Fazenda? A intenção é segurar fluxo de capital, quer dizer, manter o dinheiro aqui no Brasil? Ou a intenção é aumentar a arrecadação porque a dívida pública está aumentando muito rápido? Só para acoplar uma pergunta, eu também queria pedir a sua interpretação, Samuel, a respeito do que foi dito no recuo, né? A medida passou um recado que era diferente do que o Ministério da Fazenda gostaria de ter passado, segundo o ministro, hoje de manhã em entrevista coletiva. Então, como é que você viu essa declaração e que recado você acha que o Ministério da Fazenda está querendo passar? Eu acho que o recado que a medida passou foi assim, quando eu vi a primeira notícia, às 3h de ontem, sem ter o comunicado, eu disse, eles querem fechar a conta de capital. Esse foi o recado que foi passado. Eu quero restringir o direito que os cidadãos brasileiros têm de pegar sua riqueza financeira e tirar daqui ao seu desejo. Eu quero restringir isso. E isso, passar esse recado é muito ruim. Você está dizendo que
se as pessoas acharem que a qualidade da política econômica é muito ruim, que vai dar problema, o governo quer dificultar elas agirem defensivamente. E se passa esse recado, as pessoas já dizem, bom, se o governo quer dificultar isso, já vou tirar meu dinheiro agora, o câmbio vai ser lá para que montante, né? Eu acho que essa foi a preocupação do ministro. O ministro percebeu que quando ficou a alíquota de 3,5% para todos os investimentos, passou-se esse recado, estamos iniciando um processo de fechamento da conta de capital, eu não quero passar esse recado e, portanto, eu vou recuar. A minha impressão é que foi ótimo o ministro ter recuado, acho que é uma ótima notícia, mas eu acho que esse recado está um pouquinho lá, porque no meu entendimento, para investimentos, houve um aumento de 0,38 para 1,1. Como essa alíquota é na cabeça, é no estoque, é na riqueza toda que está sendo transferida, não é uma alíquota que incide sobre um rendimento, 1,1 não é pouco. Né? Então, tem essa dúvida. Agora, voltando à sua pergunta, Pedro, eu acho que existe um problema fiscal dramático e houve, nos últimos 10 anos, uma liberalização muito grande do câmbio. No governo Bolsonaro, o Roberto Campos Neto, que era o presidente do Banco Central, ele liderou um processo de liberalização adicional do câmbio, que facilitou a vida para todo mundo, ter conta fora do país, quem viaja muito facilitou. Porque na lei antiga, que era uma lei da década de 20 e de 30, a legislação que foi aprovada no governo Bolsonaro, sob a liderança do Roberto Campos Neto, é uma lei que altera legislações de 100 anos atrás. Então, era uma lei que precisava ser adotada, e na legislação antiga, mexer com câmbio era tratado como era praticamente tratado como uma atividade criminosa, que é um pouco fora da realidade do mundo globalizado e da realidade do mundo de hoje. Né? As pessoas viajam muito, as pessoas têm compromissos fora, as pessoas investem fora, o resto do mundo investe aqui. Né? É uma realidade muito diferente da realidade dos anos 40, dos anos 50, menos da década de 1970 e 80. Ao haver essa liberalização adicional da conta, os fluxos de capitais aumentaram muito. E, de fato, imagino que o pessoal da Receita Federal, gente, tem uma base tributária nova. A gente tem um problema fiscal, e eles têm razão, tem um problema fiscal difícil, vamos utilizar essa base tributária. Então, a impressão que eu tenho é que o objetivo maior foi arrecadar para o governo mesmo, e eu entendo, eu sou solidário à Receita Federal nesse objetivo, porque a gente tem um problema fiscal e o problema fiscal precisa ser encaminhado, e uma parte será encaminhado por meio de receita. Mas, de fato, fica essa preocupação. Será que daqui para frente essa administração vai tomar decisões e praticar políticas que vão mexer no meu direito, aumentar o custo no meu direito de mexer a minha riqueza financeira de lá para cá, de cá para lá? Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.